uma parábola, uma das parábolas contadas por Jesus. Mateus 25, a partir do verso 14. É conhecido como a parábola dos talentos. Então diz o seguinte: porque isso é também, então ele, anteriormente ele falando da parábola das 10 virgens, então ele fala, também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Mas da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também os 2. Mas o que recebera 1, e também granjeou 2, o que recebeu 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjei, eis aqui outros 5 talentos que eu granjei com ele. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, então isso aqui é uma parábola, né? Não é uma história que aconteceu dessa forma literal, mas ela é uma parábola de algo que traz um ensino para nós. E eu espero, nesse tempo que nós vamos estar compartilhando, a gente entender um pouco. Uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia é com relação quando existem
palavras falando sobre números, né? E não sobre números, o livro de números, mas sobre números, numeral. Né? Então, uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas pensarem, né? Então, na parábola das 10 virgens, então 5 se prepararam, 5 não, então aí às vezes a pessoa confunde isso achando que é metade que está preparado, metade das pessoas, que de fato não é isso que quer dizer a palavra. Da mesma maneira aqui nesse texto, quando fala que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, então às vezes a pessoa fica pensando sobre que um tem mais capacidade do que o outro, que um merece mais do que o outro. Né? E eu quero também pensar aqui com vocês que eu quero expressar aqui de uma maneira como eu vejo que não é dessa maneira que Jesus quer que a gente pense, né? Pensando, e aí às vezes a gente olha para as pessoas e fala, não, aquele tem mais capacidade, aquele tem mais talento, aquele sabe fazer mais coisa, né? Às vezes a gente até pega e pensa, não, aquele ali é mais cara de pau, por isso que ele é pastor, ou por isso que ele toca no louvor, tal. Não é isso, né? A gente não pensa isso, a gente pensa, não, realmente ele tem mais facilidade e tal. Mas o que eu quero entender aqui junto com vocês nessa noite, que todos nós temos a mesma condição diante de Deus, todos nós temos a mesma condição. Embora nós realmente, de fato, nós temos coisas que nós temos mais facilidade do que o outro, talvez, para fazer. Né? Mas todos nós temos algo a oferecer. Né? Então o critério não foi que o Senhor ele pegou e olhou e ele viu ali no meio dos servos, ele falou, não, aquele ali é mais bem sucedido, ele é mais trabalhador. Ele pega e fala, não, chamou um, deu 5, chamou o outro, deu 2, chamou o outro, deu 1. Né? Mas o que nós precisamos entender é que esse Senhor, ele tinha a mesma confiança em todos. Ele tinha a mesma confiança em todos. Talvez, às vezes a gente seja tentado a pensar que ele tinha mais confiança naquele que ele deu 5, né? Realmente eu não consigo pensar dessa maneira. E se alguém tiver, nós estamos aqui bem tranquilos, entendeu? Se alguém tiver, vamos pensar aqui junto, né? Eu sempre achei que era isso. Vamos lá, né? Eu não estou aqui para... Eu falei no PG essa semana que é o seguinte, se a gente não entender aqui, junto, pelo menos que a gente saia daqui apenas com uma dúvida, né? Que aí a gente vai buscar o entendimento. Agora, se a gente não entender e sair daqui com um monte de dúvida, aí o negócio vai ficar bem complicado, né? Então, assim, eu vejo aqui essa situação. O Senhor, ele confiava em todos da mesma maneira. E por isso, então, ele distribuiu aquilo que era dele, para que fosse tomado, para que eles cuidassem daquilo. Uma outra coisa que é interessante, que quando o Senhor está falando, quando Jesus ele conta essa parábola, ele não pega que o Senhor pega e fala, olha, toma isso aqui e vai fazer isso. Ele não determina aquilo que era para cada um deles fazer. Mas ele demonstra a confiança e ele pega e fala, olha, está aqui na sua mão. Né? E com certeza existia, e foi gerado no coração daquelas pessoas a expectativa que um dia o Senhor iria voltar. Né? A gente vê a expressão do único que não frutificou, ele falando daquilo que foi a expectativa dele. Ele falou, olha, eu conheço bem o Senhor, e então fiquei com medo e tal. Para garantir, está aqui, eu estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Talvez se esse servo, talvez se ele tivesse nesse encontro, nesse segundo encontro com Deus, se ele tivesse não falado que ele enterrou por medo, e ele pega e fala, ó, o Senhor, naquilo que o Senhor não semeia, o Senhor colhe. Então ele falou, ele não falou da sua
incapacidade, ele não reconhece a sua limitação, mas ele pega e fala que o senhor dele era um senhor injusto. Tá? E aí então ele pega e fala, então, por causa disso, que o senhor é injusto, eu escondi. Tá? E aí então eu quero pensar do final para o começo. Então daquele negativo, eu quero pensar primeiro. Deus, ele confia em nós todos da mesma maneira. Deus, ele sabe das nossas limitações. O nosso Senhor, ele conhece as nossas limitações, mas ele confia na nossa participação daquilo que são as coisas, o reino dele. E eu quero afirmar para vocês que Deus, ele não é injusto. Deus, ele é bondoso. O Senhor, o nosso Senhor, ele é bondoso. Ainda que às vezes a gente... Tudo bem, vocês nunca passaram por isso, não, mas ainda que às vezes eu já tenha pensado que Deus tinha me abandonado e tinha me deixado ver navios, diante de situações que eu passei na minha vida, Deus, ele nunca foi injusto comigo. Eu tenho enfrentado algumas dificuldades nos últimos anos na minha parte profissional. Tá? E embora eu saiba da minha capacidade intelectual, eu ainda enfrento dificuldades e às vezes eu fico pensando, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Essa é uma tendência do homem. É pensar o que ele fez de errado por causa daquilo que ele está passando. Quando nós deveríamos pensar, né, o que Deus quer mostrar para mim. Né? Eu já ouvi isso muitas vezes, eu já falei isso algumas vezes, mas quando chega na nossa vez, a nossa tendência é pensar, né, o que eu fiz errado. Como se eu não errasse. Como se eu não errasse. Mas mesmo assim, eu falo, será que eu fiz errado? Esse cidadão, né, ele pega e fala, não, o Senhor é muito sangrado. O Senhor é muito sangrado. Então, para garantir, eu escondi. É interessante pensar naquele que recebeu 2 talentos. O que recebeu 5, a gente fala, não, esse é bom, né? Esse é bom. E é interessante a gente pensar que, né, tanto em um como o outro, que eles dobraram, né? E aí a gente fica pensando, será que nós vamos dobrar também, né? Qual o número que nós vamos alcançar? Então, uma coisa, nós podemos dobrar aquilo que nós recebemos de Deus. E isso eu vou falar para vocês, é o mínimo. É o mínimo. Né? E até na própria parábola fala isso, né? Pouco fosse fiel. Então eu quero falar para você, você recebeu a vida eterna de Deus. Talvez você não seja usado ou usado para estar levando multidões a conhecer a Jesus. Mas você pode, durante toda a sua vida, e eu também, nós podemos multiplicar aquilo que nós recebemos. Nós podemos dobrar aquilo que nós recebemos. Nós podemos levar alguém para Jesus. E eu quero dizer para você, se você levar alguém para Jesus, e durante muito tempo isso foi uma frustração na minha vida, né? Porque eu ficava pensando, eu sou do tempo de Billy Graham, né? Ele aqui, sou do tempo de Billy Graham, né? Os grandes pregadores, tal, que levavam, arrastavam multidões, tá? E eu já falei uma vez na congregação, eu sou do tempo de Jimmy Swaggart, né? E Jimmy Swaggart, pregador, tal, cara, o cara arrastava quarteirões, entendeu? E um dia ele falhou. Mas ele era um cara que ele era um evangelista e muitas pessoas se convertiam através daquilo que era o evangelismo que ele fazia.
E aí eu ficava pensando, nossa, meu, será que eu vou conseguir ser igual a ele? E isso é um peso muito grande para mim. E aí eu começava a pensar como um cara que enterrou o talento. Porque eu falava, meu, não tem condição, meu, nossa, Deus não vai aceitar o meu testemunho. Né? Ou Deus não vai fazer frutificar o meu testemunho. E aí então, por um tempo, eu enterrei meu talento. Embora eu estivesse na igreja, todo mundo me achasse meio, eu não sei como vocês me acham, mas bacana, tal, não sei o quê, mas era difícil. Até que um dia, uma pessoa no acampamento conversando comigo se converteu. E nesse acampamento eu fiz tudo para levar essa pessoa para o inferno. Pelo meu testemunho naquele acampamento. Eu estava fugindo das reuniões, tá? Isso nunca aconteceu com vocês. Eu fugia das reuniões, eu não participava, ia lá, ficava na hora do louvor, depois na hora que começava a pregação, eu queimava o chão, eu ia lá para a hora da refeição, tá? Até que uma hora o pastor pegou e falou assim, chegou lá, e falou, Ismael, vem cá, eu vou conversar com você. Eu falei, ele pegou e falou, ó, deixa eu falar para você uma coisa, ele conhece você, conhece a sua família e tal, mas vai acontecer o seguinte, se na próxima reunião você não estiver lá, eu deixo alguém dirigindo, eu pego você, te levo até a rodoviária, bota o seu nome, você volta para São Paulo. E eu já pensei no Deus bravo. E pensei no meu pai. Nossa. E ele falou, vou ligar pro teu pai e buscar na rodoviária. O negócio vai ser feito. Aí eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na reunião. E aí chegou lá na hora da reunião, teve um momento que ele pegou e falou, deu a palavra e tal, não sei o quê. Aí falou, agora 2-2. Vamos compartilhar, que eu falei ontem, tal, não sei o que, que eu falei na outra reunião, tal, não sei o que, eu olhei e falei, aí eu olhei, eu vi um visitante. Esse aí não tem problema, né? Qualquer coisa que eu falar. E eu fui lá falar com ele, e aí eu falei com ele. Mas eu não falei, entendeu? Não tinha nada a ver comigo. O que eu estava falando com ele era aquilo que ele estava falando comigo. E depois passou um tempo, depois do acampamento, o amigo que levou ele pegou e falou, Ismael, eu tenho um recado para você, que o rapaz lá, ele pegou e voltou contente, ele se converteu e ele falou que você foi instrumento dele. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Ainda que eu esteja enterrando o meu talento, eu preciso acreditar que Deus, que o meu Senhor é quem cuida de mim, que o meu Senhor é quem vai multiplicar aquilo que Ele confiou. Mas que eu não posso atrapalhar, como está escrito aqui, e enterrar. Eu não posso atrapalhar. Tá? Então, se possível, então ele pega e fala que, no texto pega e fala, olha, se você tivesse colocado no banco, então se eu tivesse ficado sentado todas as reuniões lá quietinho, tá, né? Talvez Deus até me convertesse naquela. Foi só depois do acampamento que eu converti. Mas, então, às vezes eu não sei o que você tem passado, eu não sei o momento que você está vivendo, exatamente. Mas eu sei o momento que nós estamos vivendo como congregação. E eu sei que Deus, a mesma credibilidade que Ele tem nesse pastor, Ele tem em todos vocês. E a maneira de haver a multiplicação é que todos nós, juntos, nós estejamos disponíveis e dispostos à multiplicação. A multiplicação. E eu não estou aqui querendo distribuir um peso para ninguém. Entendeu? Não. Nada disso.
Eu quero simplesmente testemunhar aquilo que Deus tem revelado no nosso coração. Que Deus, Ele conta com todos. O nosso Senhor, Ele conta com todos, para que haja multiplicação no reino dEle. Ainda que você entenda e que você esteja pensando que você tem limitações. Aquilo que você tem, a capacidade que você tem, ela é de multiplicação em Deus. Se você tem um, se você tem dois, se você tem 5, aquilo que você tem será multiplicado em Deus. Em Deus. É interessante que aquele que tinha 5, ele não hesitou. Né? E alguém pode falar, bom, também se ele perdesse um, né? Ele deve ficar com 4. Né? Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus confia na minha mão e na sua mão, não se perderá. Não se perderá. Ainda que eu queira atrapalhar. É o testemunho que eu dei para vocês. Ainda que eu quis atrapalhar, foi multiplicado. Foi multiplicado. Eu vou falar para vocês que depois que aquele meu amigo ele falou da conversão do outro, eu fiquei pensando e eu fiquei tentando lembrar todas as coisas que eu falei, porque aí eu falei, essa fórmula é infalível. E eu não conseguia me lembrar daquilo que eu conversei com ele. Por quê? Porque eu estava ali com medo. Eu não estava ali porque eu tinha algo a oferecer. Mas eu estava ali com medo do meu Senhor. O pastor reverendo Rubens Pires do Amaral Osório, né, que falou que ia me botar no ônibus e ia me entregar para o meu pai. Eu estava ali com medo. Mas Deus, Ele confiou em mim e Ele queria que eu me convertesse. Né? Não que eu convertesse os outros antes, mas que eu fosse convertido. E era isso que precisava ter acontecido com esse que enterrou. Porque se ele chegasse no final e ele confessasse a sua incapacidade, aquilo que foi a sentença do Senhor, teria sido diferente. Porque fala que ele falou, então, olha, tome-a dele e dê para aquele outro, e ele seja lançado no lugar de castigo. E não há prazer em Deus, não há prazer em Deus, não há prazer no nosso Senhor, e nos levar para o lugar do castigo. O prazer do Senhor é nos levar ao lugar onde mana leite. O prazer do Senhor é esse. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer. Então, cada um aqui sabe o tempo que tem vivido, sabe os desafios que tem vivido, sabe as limitações e as dificuldades que tem enfrentado. E eu quero dizer para você, Deus, Ele te traz a presença dEle para que você passe a multiplicar aquilo que você tem nas mãos. Eu gostaria de tocar violão. Né? Eu ia falar cantar, mas... Ele está aqui hoje, eu falo cantar. E eu tentei, mas eu não me dediquei. Então talvez você tenha algumas coisas que você gostaria de fazer, e eu quero dizer para você, se você se dedicar, Deus vai te abençoar. Pô, Ismael, mas tá bom, talvez eu não consiga tocar violão, me dedicar, mas talvez eu toque algum outro instrumento. Mas eu preciso me dedicar para ouvir, para perceber aquilo que talvez eu venha ter facilidade. Talvez você aqui, né, você esteja pensando, por que você está aqui? Né, onde eu me encaixo? Né? Eu não sabia que, pessoal, eu falei para o Vinícius que no começo ele estava ali, só a gente aqui hoje está. Mas eu sempre imagino as pessoas que vão estar aqui, mas eu não vou dizer para vocês que eu trago essa palavra
especificamente ou diretamente para alguém que esteja aqui. Né? Essa palavra é para todos, e nós vamos multiplicar essa palavra na congregação. Nós vamos multiplicar essa palavra lá. Uma das coisas que nós precisamos ver é a multiplicação desses dias, o ânimo renovado. O ânimo renovado. Nós temos enfrentado desafios, e desafios que parece que eles vão crescendo e crescendo. Nós precisamos multiplicar o ânimo renovado. E Deus, Ele coloca em alguém aqui nessa noite ânimo novo. Que você vai multiplicar em outros que você sabe que ele está desanimado, tá? Porque Deus, Ele não quer que apenas o Ismael esteja, entendeu? Mais outros aqui estejam animados. Deus quer que todos estejam animados. Porque é assim que nós vamos estar multiplicando. Mas isso é um desafio que todos nós temos. Porque eu tenho enfrentado muitas vezes um momento de desânimo. E então eu estou aqui confessando para o meu Senhor nessa noite. Eu quero ser colocado naquilo que Deus Ele separou para mim. Eu quero ser fiel. Falando e confessando para vocês, na palavra do Senhor fala que quando nós confessamos uns aos outros, e quando nós confessamos no meio da igreja, a nossa vida é restaurada, a nossa vida é curada. Então é isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Deus, Ele nos traz na presença dEle para que nós primeiro sejamos relembrados que Deus, Ele confia em nós. Fala na palavra que os anjos queriam fazer aquilo que nós estamos fazendo, que é testemunhar para as pessoas, é pregar para as pessoas. E aí Deus perguntou: esse não é o papel de vocês, esse é o papel do Ismael, esse é o papel do José, esse é o papel desses que têm experimentado aquilo que eu tenho revelado. E quando a Cris ela pega e ela testemunha que ela deveria testemunhar mais, né? Isso não é só a Cris falando, são todos nós, né? E nós, às vezes nós falamos, não, vamos agora, a partir do domingo que vem, nós não vamos abrir para o testemunho, e se não tiver testemunho, nós só não falamos que vamos fechar, né? Mas todos nós temos algo para testemunhar. Ainda que seja falar sobre um problema que nós estamos passando. Nós precisamos falar com as pessoas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar num ambiente seguro. Né? E então eu quero dizer para vocês que esse é um ambiente seguro. O nosso Senhor, Ele é um Deus de amor. Então aqui, capacidade e condição para frutificar. Para frutificar. Então, se você, na sua caminhada, você talvez tenha, sei lá, uma pessoa se convertendo. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Essa é a palavra do Senhor. Deus Ele não volta, Ele não vai voltar para levar com Ele apenas aqueles que levaram multidões ao caminho do Senhor, mas é para levar aqueles para junto do Pai, aqueles que foram fiéis. Fiéis. Não para aqueles que levaram multidões, mas para aqueles que foram fiéis. Então eu e você, nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Amém? Entendemos? Entendemos? Agora nós estamos aqui diante desse momento da ceia. E a Eliane falou, né, quando ela chegou aqui e tal. E todas as vezes que eu participo da ceia, eu penso em Judas. Eu penso em Jesus também. Entendeu? Porque é a memória dele.
Mas eu penso em Judas. Né? E aí então, às vezes quando eu penso primeiro em Judas, aí eu sou levado a pensar em Jesus. Né? Porque realmente, para ele não havia diferença. E eu ouvi esses dias, numa pregação, se nos dias de hoje pessoas como Judas se sentariam à mesa com a igreja. O pastor ele fez uma analogia e ele pegou e falou a diferença de Jesus, né, do ministério de Jesus e do ministério da igreja nos dias de hoje. Então Jesus, por onde Jesus ia, quem estava atrás dele? Os piores. Os pecadores. Tá? Eles iam atrás. Por que eles iam atrás? Porque Jesus tinha algo para a vida deles. De bom. Muitos, mesmo indo atrás, não o receberam. Mas eles iam atrás. Será que as pessoas, nos dias de hoje, será que as pessoas elas vêm atrás? Elas estão querendo ter essa identidade, querendo estar conosco. Nós estamos aqui lembrando da morte, do sacrifício, da ressurreição, do sangue derramado e do corpo partido em favor de todos. E eu quero desafiar os irmãos. Essa precisa ser a nossa marca. De uma igreja, de um povo que se senta à mesa e que aqueles que se sentam à mesa conosco, eles se sentem acolhidos. Eles se sentem acolhidos. Na minha infância, a ceia do Senhor era um dos momentos mais tristes da igreja. Uma que eu não participava. Eu sou de uma igreja histórica, então outro regimento e tal. Mas também era uma das coisas tristes porque era tanta reverência que até assustava. E esse é um dos momentos de maior festa. Que é quando nós nos lembramos que não da maneira equivocada, mas nós nos lembramos que Jesus ele morreu no meu lugar e que eu estava morto e por causa dessa morte hoje eu vivo. Então esse é um momento para mim de muita alegria. Eu não quero ficar falando, nem quero falar, eu falei que lá atrás para mim era um momento triste, né? Porque eu não tinha entendimento. Não era por causa do sistema. Eu não tinha entendimento. Então hoje eu tenho entendimento, e hoje eu quero falar para vocês, esse é um momento de alegria. Esse é um momento de alegria, de celebração. Tá? E aí então nós vamos cantar. Sua obra vou pregar.
aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, graça recebi por sua cruz. Amor de mim me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,